pessoal, vamos lá para a nossa aula de série harmônica. Essa aqui deve ser provavelmente uma das aulas mais legais desse curso. Então olha só, a gente quer saber aqui um pouquinho mais sobre a série harmônica. A série harmônica ela recebe esse nome porque ela tem muita relação com as escalas musicais e etc. Mas o que a gente está interessado em ver nessa aula aqui é o seguinte, A nossa série harmônica ela é uma série do tipo 1 sobre K. Se a gente resolver abrir os termos dessa série, como é que ficaria, Com o K começando em 1, a gente fica com 1 sobre 1, que vale 1. Depois, 1 sobre 2, que vai dar 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, e por aí vai, Vai sempre diminuindo cada vez mais o tamanho dos termos. Então, olha só, se a gente fosse analisar a sequência 1 sobre K, o que aconteceria então, gente? Quando a gente está interessado em analisar a sequência, a gente quer ver o comportamento lá no final, O que acontece quando a gente começar a ter muitos e muitos termos, avançar muitos termos dentro da nossa série. Então, o que acontece aqui? Digamos que a gente tira o limite, que é o processo para a gente analisar como que a gente faz, como é que vai ser essa sequência lá no final, Se é que dá para chamar o infinito de final. Então, a gente vai calcular o limite, da nossa sequência 1 sobre K, quando K tender a infinito. Bom, quando K tender a infinito, esse número de baixo vai ser tão grande que vai fazer essa sequência tender a zero, como a gente já poderia ter previsto quando a gente estava olhando que os termos estão ficando cada vez menores. Um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, vai ficando cada vez menor. Então o que acontece, gente? Analisando a sequência, nós podemos dizer que essa sequência, converge, certo? Converge para zero, os termos vai ficando cada vez menor. Mas e agora, gente? Essa série, esse somatório, vai convergir ou vai divergir? Isso que é a questão, tá? Mais pra frente a gente vai ver as P-séries e a gente vai ver que a série harmônica é um caso especial, dentro das P-séries. Então é muito importante que a gente faça essa dedução aqui e também, por um pouco de diversão. Vamos analisar essa sequência aqui, 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, tá? Abrindo um pouquinho mais a nossa série harmônica aqui, 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, mais 1 sétimo, mais 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo e por aí vai. A gente vai utilizar de uma comparação para tentar saber se essa coisa converge ou diverge. Olhando assim, a impressão que nos dá é que essa coisa vai convergir. Por quê? Porque os termos estão ficando cada vez menores. E se eles estão ficando cada vez menores, provavelmente essa coisa vai convergir. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Então olha só, gente, eu vou propor para vocês o seguinte. Nós vamos comparar isso aqui com uma outra série. E a gente vai criar essa série a partir da seguinte ótica. Vou dar um nome para essa nossa nova série, que vai ser a série S. Ok? Vou dar o nome da série S. Essa série S a gente vai começar com o seguinte. A gente vai começar exatamente da mesma forma que lá. E vamos começar com 1, depois 1 meio. A partir daqui, a gente vai começar a tentar encontrar valores aqui de termos que vão ser sempre menores do que os termos dessa nossa série que está aqui em cima. Para quê, gente? Digamos que a gente tem o seguinte, tá? Isso eu vou puxar aqui na outra folha para a gente conseguir analisar. Digamos que a gente tenha uma série que tem termos pequenininhos, certo? Uma série que tem termos pequenininhos e ela cresce dessa seguinte forma, sobre essa linearidade, tá? O nosso somatório. E digamos então que essa série diverge. Se a gente tiver uma outra série que é maior do que essa série aqui, com toda certeza o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que ela diverge também, porque se a série menor diverge, a série maior diverge também. Isso é o que a gente vai ver mais a fundo, tá? Mais pra frente. Mas nessa aula, o que é muito importante é que a gente consiga analisar termo a termo, e eu só expliquei isso aqui rapidamente para vocês terem uma noção do que está acontecendo aqui. Então repara, Eu vou pegar esses dois termos aqui, tá? Esse 1 terço mais 1 quarto, ok? 1 terço mais 1 quarto. E eu vou propor para vocês que a gente escolha, alguns termos que vão ser obrigatoriamente menores do que esses, sempre usando termos pares para facilitar nossas contas. Então, é o seguinte,
Em vez de usar 1/3 mais 1/4, eu vou pegar um número que vai ser um pouco menor do que 1/3. Diz um número que seja um pouco menor do que 1/3. Menor do que 1/3 certamente é 1/4, ok? E aqui eu vou deixar também 1/4, ok? Perfeito. Então, olha só, nós temos aqui, né, nós trocamos, né, esse aqui por esse daqui. 1/3 mais 1/4 por 1/4 mais 1/4, que certamente tem um valor menor do que 1/3 mais 1/4, ok? Sobre a mesma ótica, agora nós utilizamos 2 unidades, eu vou pedir para que a gente utilize 4 unidades, ok? Para vocês entenderem como é que funciona esse método. Eu vou pedir também que a gente encontre uma série, né, de 4 termos que certamente vão ser menores do que esse somatório aqui. A gente está sempre analisando exclusivamente essa parte. Então, 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8. A gente pode utilizar isso aqui pegando sempre o menor de todos, tá? A ótica desse método é sempre pegar o menor de todos dessa sequência que a gente está analisando. O menor de todos certamente é 1/8. Então, menor do que 1/5 é 1/8. Menor do que 1/6 certamente é 1/8. Menor do que 1/7 é 1/8. E o 1/8 a gente vai deixar aqui bem direitinho. Então, repara, gente. A gente saiu desses 4 termos e colocou outros 4 termos que são sempre menores, né? Que são sempre menores. E a próxima ótica seria o quê? Aqui nós pegamos 2, aqui nós pegamos 4 e aqui nós pegaríamos 8 termos. Não vou fazer, tá? Porque não é necessário a gente avançar tanto. Mas agora a gente vai analisar o que apareceu aqui embaixo pra gente. Se a gente fizer essa ótica de pegar cada vez, né, 2, depois 4, depois 8, 16, 32, sempre, né, sobre 2 na n termos que a gente vai pegar aqui, o que vai acabar acontecendo, gente? Vocês concordam comigo que 1/4 mais 1/4 é a mesma coisa do que 2/4? E 2/4 simplificando é a mesma coisa do que 1/2. 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 é a mesma coisa do que 4/8. E 4/8 simplificando também é 1/2. Então, olha, repara que coisa fenomenal que a gente acabou de criar aqui. Nós criamos um somatório que vai fazer o seguinte: a gente começa com 1, depois a gente vai para 1/2, e depois o que acontece? 1/4 mais 1/4 é 1/2 também. 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 vai ser o quê? Vai ser 1/2 também. E assim por diante. A gente sempre vai somar 1/2 mais 1/2 mais 1/2. Trocando o quê? Primeiro, 2 termos por 1. 4 termos por 1. 8 termos por 1. 16 termos por 1. 32, 64, 128 e por aí vai. Então essa série aqui, ela sempre vai somar 1/2 mais 1/2 mais 1/2 mais 1/2. Agora, o que a gente fez aqui, gente? Essa série harmônica que a gente criou, essa série harmônica que a gente acabou de criar, ela é maior, ela tem termos sempre maiores do que essa série que a gente acabou de criar. Então, olha só, a nossa série harmônica, ela é maior do que a série S que a gente acabou de criar. E nós concluímos aqui, simplesmente olhando para isso daqui, 1 mais 1/2 mais 1/2 mais 1/2 mais 1/2 mais 1/2, que essa série diverge. Que essa série diverge. Isso daqui a gente poderia fazer mais uma análise aqui, né, juntando de 2 em 2, fazendo que sempre vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Vocês entenderam qual é a ótica? A ótica é que, como a nossa série ela é infinita, ela tem infinitos termos, nós temos que criar um método para analisar esses infinitos termos. O nosso método foi agrupar, né, de uma forma um pouco melhor. Então nós criamos uma série que ela é menor do que a nossa série harmônica, nós descobrimos que ela diverge. E se ela é uma série que é menor do que a série harmônica, ela é uma série que diverge, o que a gente pode dizer da nossa série harmônica? Nós podemos dizer que a nossa série harmônica, com toda certeza, diverge também. Pasmem, né? Pasmem. Se você achou lá no começo que a série harmônica ia convergir, pode ficar tranquilo, né? Porque todo mundo acha isso também, né? Mas a gente vai evoluindo aqui e criando esses métodos para conseguir, né, entender um pouquinho melhor. Então, gente, espero que mais do que simplesmente saber que a série harmônica diverge, eu espero que vocês tenham compreendido como é que funciona esse método, porque é uma ótica muito bacana mesmo. E para quem gosta de matemática, isso aqui é lindo demais. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula.
tanto quanto eu. Na sequência a gente começa com as P-séries e um pouco mais avante. Certo, gente? Um abraço e até logo!